A Convenção Batista Baiana é uma organização centenária. Agregamos 651 igrejas e mais de 400 congregações. Ano passado, 2023, completamos 100 anos de organização. Próximo ano, 2025, celebraremos a 100ª Assembleia Geral dos Batistas Baianos aqui em Salvador. Nesse tempo, temos sido liderados pelo pastor Erivaldo Barros de Oliveira, um homem simples, mas de qualidades distintas. Um homem temente a Deus, coerente nas suas decisões e pacificador nos relacionamentos. Louvamos a Deus porque o nosso campo está em paz e a nossa energia e os nossos recursos estão sendo canalizados para a abertura de novos campos e novas igrejas. Louvamos a Deus por cada líder batista no nosso estado, por sua cooperação e pela unidade. E aqui lembro aquilo que disse e sempre diz o pastor Pascoal Piragini, o nosso presidente da Convenção Batista Brasileira: juntos somos melhores. Avante, cristãos baianos. Vivemos tempos desafiadores, mas o amor de Cristo é a resposta. É com grande alegria que estamos iniciando uma nova série, cujo tema central é Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Tanto nos podcasts quanto nas mensagens postadas no canal Conexão com Cristo, nosso foco será o acolhimento, resgatando o verdadeiro sentido de cuidar uns dos outros. Vamos juntos refletir sobre Gálatas 6, versículo 10, que diz: por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Junte-se a nós e descubra como pequenos gestos podem transformar vidas. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre voltar aos princípios, resgatar a nossa história, entender que o que nós estamos falando é muito mais do que modelo. E talvez esse seja um grande desafio, porque ao longo desses anos o que nós temos visto é muitos líderes acharem e compreenderem que nós estamos trabalhando um processo modelar, que você vai copiar uma receita mágica, e como o João e o pé de feijão, você vai levar e jogar os feijões mágicos e a coisa vai acontecer. Eu já quero lhe dizer que se você talvez tenha alguma expectativa nessa direção, não é esse o lugar que você vai encontrar essa resposta. Nós não estamos aqui para falar de modelos, nós não estamos aqui para falar necessariamente de estratégias, nós não estamos aqui para falar de nada disso. Nós viemos aqui para falar das Escrituras e entender o nosso processo e para onde o Senhor está nos conduzindo nesse tempo. Um retorno aos princípios bíblicos. Até porque Deus age na sua multiforme graça e não uniforme graça. E se nós entendermos a multiforme graça de Deus e buscarmos essa multiforme graça, Ele vai agir através dos princípios das mais diversas formas. E Ele vai ser glorificado em todas elas. E o reino vai avançar e vidas serão transformadas pelo seu poder. Quando a gente olha para a nossa história, poucas pessoas lembram desse homem, Lewis Bratt. O que nós temos hoje muito em solo brasileiro, quanto à paixão missionária, o ardor missionário que o povo batista tem, nós temos uma relação direta com esse homem conhecido, o apóstolo do sertão. Ele chega no Brasil como missionário da Junta de Richmond, em 8 de fevereiro de 19,
E em 1926, esse homem, pastor Edivar, ele foi nomeado secretário-geral da Junta de Missões Nacionais. E naquela época, pastor Alberto, a Junta de Missões Nacionais não era pouco mais do que uma pasta e alguns documentos. Não era nada mais do que isso. Mas era um sonho iniciado pelos nossos pioneiros em 1907, quando nós criamos 2 juntas missionárias para alcançar o Brasil e para alcançar o estrangeiro. A Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Estrangeiras. A paixão do povo batista em alcançar o não alcançado. E de repente este homem vem para o Brasil com o sonho de conquistar a pátria para Cristo. Irmãos, eu acho extraordinário a vida deste homem, mas tem uma coisa que mexe muito comigo: ninguém pode amar mais a nossa nação do que nós mesmos. Ninguém pode amar mais a sua cidade do que você. Ninguém pode amar mais o seu bairro do que você. E eu louvo a Deus pelos exemplos desses nossos irmãos que passaram o mar para nos abençoar. Mas nós precisamos amar o Brasil com uma paixão muito além do que os nossos pioneiros, porque a nossa terra é o nosso povo. Ninguém pode amar mais o Pernambuco do que você. Vou fazer uma coisa agora que nós batistas não gostamos. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Nós não gostamos, mas fala para ele: ninguém pode amar mais a sua terra do que você. Ninguém. E nós vamos aprender na história desse homem que ele deixou um legado extraordinário. Ele diz o seguinte: é necessário se tornar, criar entre os batistas brasileiros uma mentalidade missionária, despertar entre o povo o interesse pelo alcance, por missões, para entender melhor o propósito. Ele dizia o seguinte: que as igrejas precisam se compenetrar que a razão principal da existência delas, como agências do reino, é levar o evangelho a toda criatura. Isso aqui, irmãos, é década de 30. Olha a visão desse homem. Ele empenhou-se em unir a denominação em torno de um ideal comum. O quê? Evangelizar a pátria. Se você lembra na história, a década de 30 era o tempo da depressão. O mundo quebrou na década de 30. E esse homem disse o seguinte: vamos aumentar o nosso orçamento em 300% para alcançar o Brasil para Jesus. Esse homem é louco. Mas é assim que o Senhor faz. Ele trabalha com louco mesmo. Porque se ele pegar a normalidade, a glória não é dele. E a glória é dele, única e exclusivamente do Senhor. E esse homem, então, a história dele, se você talvez tenha esse livro lá na biblioteca do seminário, eu tenho certeza que tem. E na biblioteca de muitos pastores que estão aqui. Vale a pena a leitura da história do Brat. Esse livro conta uma história do Brat, que ele passou 47 dias no lombo do animal. Ele pegou lá em Anápolis, pastor João, e ele foi até Porto Nacional. Pense essa viagem, pastor Alberto. Pense como é que esse homem andou no lombo do animal durante 47 dias. Ele queria conhecer o Brasil. E ele saiu andando para conhecer a nação e ver os desafios. E por que ele foi a Porto Nacional? Porque ele conheceu a história de uma mulher lá em Porto Nacional. E essa história marcou muito a vida dele. Ele conheceu a dona Genoveva, ela tinha 96 anos de idade. E ele conhece a sua história de conversão. Isso mexe muito com ele e é uma das histórias que é narradas nesse livro. A dona Genoveva, Porto Nacional, pastor Alberto, era a sede, era a diocese da região. Antes Goiás e Tocantins, apenas Goiás. Então todo o norte goiano, lá em cima, o Bico do Papagaio, a sede, a diocese daquela região estava onde? Em Porto Nacional. E a Genoveva tinha um dom muito precioso, ou um talento, que ela reformava as imagens da paróquia. Se você vem como eu do catolicismo romano, nós que viemos de lá e antes de conhecermos o Evangelho, quando conhecemos hoje, nosso apego e a nossa afeição por uma imagem é algo muito grande. E lá na minha casa eu lembro mesmo desde criança como a gente guardava as imagens, o zelo. Imagine nessa mentalidade, a forma que nós crescemos, como era a mentalidade dessa mulher. E ela tinha o desejo de reformar a principal imagem do Cristo da sua diocese. Até que veio a festa do padroeiro e veio a oportunidade dela reformar a imagem. E ela trabalhava com gesso, pintura, com artesanato muito bem. E ela pegou a imagem e começou a reformar. E na hora que ela começou a fazer a reforma,
a imagem estava toda corroída por um rato. E na hora que ela começa a reformar a imagem, o Espírito Santo fala ao coração dela: como você acredita num Deus que o rato rói? Que Deus é o seu, que o rato tem poder de roer? É só o Espírito Santo de Deus mesmo, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ela tem uma experiência com o Senhor e ela se converte. E o Brat conhece essa história. E ele andando para conhecer os desafios missionários. E fica uma preciosa lição. Mais interessado que o Brat, mais interessado do que eu e você em alcançar o Brasil para Jesus, foi o Senhor Jesus que deu a vida por todos os brasileiros. Nós precisamos lembrar disso. E nós precisamos voltar aos princípios. Nós precisamos resgatar a nossa história, voltar de onde nós saímos. Quando a gente olha para a nossa história e a gente pensa sobre isso, a trajetória de qualquer empreendimento, irmãos, instituição, projeto, requer um grau de observação e análise e criatividade gigante. E às vezes nós falhamos nisso. Nós não paramos para analisar o nosso foco e a nossa missão. Como nós facilmente nos perdemos em relação à missão. E é por isso que nós andamos atrás de estratégia o tempo inteiro. Nós tentamos o tempo inteiro nos renovar, tentamos voltar e buscar algumas coisas novas, porque nós esquecemos para que nós existimos. E nesta noite eu gostaria de, nesse tempo breve que nós teremos, fazer uma reflexão sobre isso, sobre essa análise que nós precisamos fazer e por que isso. Porque é necessário parar, avaliar e se reinventar sem perder a nossa essência, que são os princípios. O Brasil há 50 anos atrás era um Brasil rural. Se você não veio da roça igual eu, é muito provável que seu pai veio. É muito provável que no máximo seu avô era um lavrador. Não é assim? E em 50 anos o que aconteceu com essa nação? Ela mudou. Por quê? Ela deixou de ser rural para ela ser urbana. E todo o nosso formato, todo o nosso jeito de ser como igreja foi concebido dentro de um Brasil rural. E agora, como nós vivemos um Brasil urbano, nós não estamos sabendo como nos comportar e alcançar o Brasil urbano. É por isso que o serviço de som, aquela corneta bonita que a gente usava, eis aqui o serviço de som da Primeira Igreja Batista, viemos para convidar você para o culto de hoje, logo mais às 3 da tarde. Vai fazer um culto na praça hoje. Primeiro que você precisa de uma liberação da Secretaria do Meio Ambiente, 4 banheiros químicos, uma ambulância e um desfibrilador se tiver acima de 400 pessoas. Consegue isso para você fazer um culto, meu irmão? Vai para um condomínio fechado, tenta chegar lá no salão de festas. A primeira coisa que o síndico vai te entregar quando você entrar é dizer: olha, senhor, aqui não pode ter expressão religiosa. Mas sabe quando os batistas falavam sobre isso? Em 1967, livrão da Juerp, C. Altrui, Teologia do Evangelismo. Nos próximos 50 anos, se os batistas brasileiros não aprenderem a evangelizar o povo que vive nos apartamentos, nós estamos correndo o risco de sermos extinguidos como denominação. Está lá, irmão, o livro da Juerp, 1967. 77, 87, 97, 2007, 2017. Se fôssemos pentecostais, íamos dizer uma profecia. Somos históricos, ele teve um insight. Mas nós não estamos aprendendo a ler, irmãos, o que o Senhor nosso Deus tem usado pessoas para nos mostrar. Porque nós temos dificuldades de parar e refletir sobre o nosso tempo. Aí nós estamos com uma igreja rural no meio da cidade. E nós estamos no meio da cidade
tentando alcançar uma nova geração e respondendo perguntas que o mundo não está fazendo, e as perguntas que as pessoas estão fazendo, nós não temos respostas. Por quê? Porque nos falta análise. E aí nós precisamos voltar constantemente aos nossos fundamentos e literalmente lembrar para que nós existimos. Resgatar e preservar os princípios, os valores, os objetivos. Sabe por quê? Não se sobrevive de história e saudosismo. É preciso se reinventar o tempo todo. E às vezes nós estamos vivendo de história e de saudosismo. Irmãos, eu amo a nossa história. E olha que eu pesquiso esses livros, eu vou atrás. Quanto mais antigo, melhor. Mas tem uma coisa. O nosso passado não garante por si só o nosso futuro. E a gente precisa ter uma profunda reflexão sobre isso. E aí eu queria pensar com você rapidamente nisso aqui. Quem nós somos? O para que existimos? Qual a razão de nós, como igreja, como denominação batista, olhar para a nossa história e perguntar o que nós estamos fazendo aqui? Você já fez essa pergunta? Eu tenho o privilégio de ter sido aluno do pastor Júlio Borges de Macedo Filho, que muitos aqui o conhecem. E o pastor Júlio implantou no meu coração, foi instrumento de Deus para me despertar para a cidade. Para pensar na cidade, para sonhar com a cidade. E uma das coisas que ele sempre levava a gente a refletir era o seguinte: se hoje a sua igreja deixar de estar onde ela está, alguém vai sentir falta? Ou as pessoas vão dizer, glória a Deus que ela saiu daqui? Ou ninguém vai nem se lembrar? Por que e para que nós existimos? É sempre bom lembrar que todo começo ele parte de uma missão. Esta igreja, ao ser organizada, ela foi organizada a partir de uma missão. As juntas missionárias, quando começaram, pastor João Marcos, elas começaram a partir de uma missão, uma razão de existir. A Convenção Batista do Pernambuco, ela começou a partir de uma razão de existir. E assim fomos nós. Assim somos nós, nossas igrejas, os lugares onde estamos congregados e reunidos. Como batistas, nós começamos a partir de uma missão. Os missionários vieram além-mar para que nós, povo brasileiro, fôssemos alcançados. Essa era a razão de longas viagens, essa era a razão de tanto investimento, para que o Brasil se rendesse aos pés do Senhor Jesus. Há algum contrário em relação a isso? Não é essa a nossa razão de existência? E isso nos trouxe então uma identidade como povo batista. E é interessante que, por sermos uma igreja onde nós temos o princípio da autonomia local, a nossa identidade jamais será litúrgica, como muitos gostariam. A nossa identidade jamais será na forma de falar. A nossa identidade são em princípios, não características. E às vezes a gente ouve algumas pessoas assim, mas antigamente a gente ia para o outro estado e era até a mesma lição. Talvez hoje não será mais. Porque se isso era a nossa identidade, ela era muito frágil. Porque a identidade não está a partir disso. A identidade está em princípios. São os nossos princípios. É a liberdade da igreja. É a Bíblia como palavra de Deus. É a separação da igreja e do Estado. Esses são valores e princípios batistas que nos unificam. É isso que é a nossa característica. Mas tem muitas pessoas que, quando falam da nossa história, parece que nos trata como gostaria que fôssemos episcopais, quando na verdade nós somos locais e autônomos. Então nós vamos ter uma diversidade muito grande entre nós, principalmente num país continental, onde cada estado tem um jeitão. Mas às vezes nós gostaríamos que todos os nossos pastores, pastor Alberto, tivessem o mesmo jeito de falar. Meu amigo, minha amiga. Isso não vai dar para nós.
Não tem jeito, irmã Deise. Nós somos diferentes. Nós gostaríamos que a nossa estrutura fosse toda igual. Não seremos. Existe entre nós princípios que nos liga, que nos faz sermos reconhecidos como batistas. Mas a nossa característica local e autônoma, ela é preservada. O irmão pode dar um glória a Deus por isso? Esse é o nosso jeitão, essa é a nossa história. Mas parece que a gente esquece quem nós somos. Aí alguém diria, tudo bem, essa é a nossa maior força. Aí o outro diz, mas essa é a nossa maior fraqueza. Eu não vou dizer se alguém está certo ou errado, mas eu quero lhe dizer, isso é o que nós somos. Nós não vamos emitir aqui um juízo de valor. Mas a questão é, o que é a nossa identidade? A nossa identidade está voltada a princípios, não em formas. Vou repetir isso. A nossa identidade está vinculada a princípios e não a formas. A partir disso, então, nós tivemos uma visão. E essa é uma palavra que para nós dá um calafrio nas costas. Porque ela foi mal interpretada para nós. Alguns anos atrás, vem com vários movimentos, principalmente relacionados ao neopentecostalismo. E aí quando fala de visão, a gente já fica com medo. Porque vinha assim, você está na visão ou não está na visão? Aí de visão vem para unção. Não, dois são, um é. Vamos voltar aqui. Visão é um dos 5 sentidos do ser humano. É o que eu enxergo. Audição, visão, tato, paladar. Então vamos para a interpretação correta. Então eu vou para as escrituras, entendo a minha missão. Isso gerou em nós uma identidade, um povo missionário, ligado por princípios que tem uma visão. Qual a nossa visão? Alcançar essa nação para Jesus. É onde eu quero chegar. É todo brasileiro alcançado com o Evangelho. É isso que movia o nosso coração. Fruto disso, nós tivemos uma estrutura para a realidade que nós começamos. Estrutura é adaptável, ela é contextual, ela é de acordo com o que você pode, o que você não pode. Não é assim? Aqui tem várias igrejas representadas. Os templos são diferentes, as formas são diferentes. Se nós tivéssemos todos os templos cinza, com as portas brancas, nós seríamos congregação cristã no Brasil. Nós não somos. Nosso formato é outro. Então nós vamos ter estruturas diferentes. Nós vamos ter formas diferentes. E aí nós tivemos então uma estrutura. E fruto disso nós chegamos no ápice da nossa história. Ministérios pujantes, igrejas avançando. Quando você pensa na nossa história, em 1965 nós éramos 250 mil. Ao longo dessa história fomos crescendo e hoje somos aproximadamente 1.800.000. Ok. Só que ao longo dos últimos anos, irmão Eliel, nós não conseguimos ao chegar aqui fazer isso. Ó. A maioria das nossas histórias... E aí a gente pega os dados, nós estamos lutando para fechar o Censo Brasil, conseguimos aproximadamente 4.000 igrejas respondendo, a nossa média, 55 pessoas. Isso se a gente fosse pegar a nossa taxa de batismo, e pegando taxa a partir de natalidade, filhos de crentes, nós vamos cair ainda mais. E aí a gente para e pergunta, quando nós chegamos no nosso ápice aqui, o que aconteceu conosco? Será se nós temos avançado? Será se nós temos crescido? Será se a tua igreja, quando ela chegou aqui, nesse momento da história, ela continua avançando? Ou ela, sem notar, começou a decrescer? Porque uma coisa interessante, pastor Alberto, não existe um ponto fixo aqui. Ou você está avançando, ou você está caindo. Não existe um céu de brigadeiro, irmão Eliel. Tudo bem, ó, vamos agora nos aquietar, que maravilha. Ó, pastor Apolônio, tudo tranquilo, Jefferson. Não, ou nós estamos crescendo, ou nós estamos decrescendo. Só que o grande problema é que nós muitas vezes começamos a decrescer e não notamos que estamos decrescendo.
É semelhante, eu fui comprar um aparelho de aferir pressão, irmãs, e eu cheguei na farmácia e pedi, Miguel, um aparelho daquele digital e medi. Comprei, levei para casa e fiz a primeira medição. 17. Aí eu disse, esse aparelho está estragado. Voltei, pedi à moça para fazer a troca, ela trouxe um novo aparelho, aferiu 17. Eu disse, esse também está estragado. Aí ela foi e pegou aquele oficial assim, né? Colocou aqui que dói, aquilo aperta bastante. Ela disse assim, moço, o senhor precisa ir para o hospital agora. Sua pressão está 18,5. Na minha cabeça o problema era o quê? O problema sou eu. Às vezes nós achamos que o problema sempre está no aparelho. Isso vem desde Adão. Sempre é o outro. E a gente não para refletir a nossa jornada. E às vezes nós estamos aqui, decrescendo e a gente nem nota. Vou só falar de algumas características rápidas do decréscimo que você não nota, mas que a gente vive sem perceber. Sabe qual a primeira? Essa aqui, Nós começamos a ser, sabe o que? Saudosistas. A gente olha para a história assim, a igreja boa mesmo era aquela. Mas como a nossa igreja era boa. Lembra do início? Que nós éramos só um grupinho, tanto que nós éramos unidos. Lá atrás, aí a gente começa a ser saudosista. Batista bom era aquele da década de 70 que lotou o Maracanã. Esses de hoje não. Aquele das cruzadas que lotava os estádios. Aí a gente começa a ser saudosistas. Não estou dizendo que nós não devemos ter boas memórias, não é isso. O problema é quando nós esquecemos o presente para onde estamos indo e passamos a viver apenas do passado. E normalmente nós fazemos isso quando nós perdemos a nossa razão de existir. O porquê e para que existimos. Então a gente se torna saudosista. Quer ver o próximo passo? A gente começa então a questionar. Aí a gente, como vivemos no país do futebol, a primeira pessoa que nós questionamos é o técnico. Se a coisa não anda, estagnou, é problema de quem? Do pastor. A lógica é a mesma. Aí a gente começa a questionar o ministério pastoral, começa a questionar até mesmo a autoridade pastoral, e aqui a gente vive alguns extremos do Brasil que são perigosos, o extremo da super autoridade pastoral, que vem lá do neopentecostalismo e aquela coisa toda, e o extremo histórico do desrespeito pastoral. Os dois pêndulos são perigosos demais. O não respeito do pastor entre nós. E aí, a gente começa a questionar. E a gente questiona. E aí, sabe qual é o próximo passo depois do questionamento? É esse aqui, a ruptura. Então, agora eu vou começar novamente. Já que o saudosismo tomou conta do coração, o questionamento é grande, só tem um jeito de resolver isso. Aí nós não fazemos essa pesquisa, que talvez nos falta coragem. Mas se a gente fosse pesquisar as igrejas que nós falamos que são plantadas, e que no fundo são apenas rupturas, o nosso índice de plantação de igreja ia dar uma baixada. Final de tudo isso, a falência total. A pergunta é, o que fazer quando chegar aqui, para não chegar aqui? Essa é a grande questão. Normalmente, quando nós estamos diante desse dilema e vivendo isso na nossa jornada, a primeira solução que nós damos é essa aqui, vamos nos voltar para a estrutura. Então vamos construir um templo novo. Vamos montar uma sala nova. Porque para nós, treinamento de líderes tem que ter sala. Se não tiver sala, a gente não treina líder. Eu fico pensando Jesus com 12 carteiras, sentado no meio do deserto, treinando os discípulos. Não é verdade? Eu fico pensando na metodologia dele. Uma sala boa, lá na Galiléia, diz assim, vamos entrar aqui agora. Bate o sino pequenino, o sino de Belém. Vamos começar. Porque na nossa cabeça a estrutura sempre vai trazer a resposta, a reforma. Irmãos,
Todos nós precisamos de estrutura. Todos nós, nos determinados momentos, precisamos. Por quê? Se faz necessário. O grande problema é quando ela se torna o nosso fim. E nós esquecemos que só há um jeito, então, de chegar aqui e continuar. Sabe qual é? Voltarmos para cá, para a missão. O grande problema é que ao longo da história, nós vamos nos perdendo e perdemos a nossa razão de existir. Queria apenas lembrar de 2 acontecimentos bíblicos. Aí você diz, pastor, vai começar a pregar agora. Fica tranquilo aí, nós já vamos caminhar para o fim. Você acha que isso acontece só comigo e com você? Você acha que isso acontece só com a nossa geração? Não. Isso já vem desde os discípulos. Depois faça uma leitura apurada no Evangelho de João, a partir do capítulo 13 a 17, é um contexto só. É um dos textos que eu sou mais apaixonado nas Escrituras, a celebração da última ceia. E é bom lembrarmos, até preguei um sermão aqui nesta igreja sobre esse texto. O contexto que está ali é único. Jesus estava ensinando os discípulos a verdadeira lição. No Evangelho, no reino de Deus, a vaga de rei já está ocupada. Ela é do Senhor Jesus. Entre eles tinha uma discussão, quem entre nós será o maior? É por isso que quando todos querem ser o maior, ninguém faz o papel do menor. Ninguém fez o papel do pior servo na última ceia. Sabe por quê? Porque no coração todo mundo queria ser grande. É por isso que Jesus pega a água, pega o pano, vai lavar os pés de cada um. E aí isso na cabeça de Pedro não roda, porque o discipulado no contexto judeu era outra forma, era o discípulo que servia o mestre e não o mestre servia o discípulo. Como é que pode agora eu, judeu, tendo o mestre me servindo? Aí Pedro pula para trás e diz, o Senhor não lava meus pés. Se você não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Senhor, me dá um banho. Exagerado não. E no final o Senhor diz, vocês entenderam o que eu vos fiz? Vocês não dizem que eu sou mestre? E de fato, eu sou mestre e Senhor. Poucas vezes Jesus se auto-reconhece como mestre. E ali é uma delas. E ele diz, eu sou mestre e Senhor. E se eu sou mestre e Senhor, vos lavei os pés, agora vão e façam o mesmo. Que lição! Sabe o que tinha acontecido com os discípulos? Eles tinham perdido o foco. E o que o Senhor Jesus está fazendo com eles? Volta para o foco. E aí João 14 começa falando sobre o aquietar do coração, porque o final do 13 diz, um vai me trair, o outro vai me negar. E ele começa, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. E aí o Senhor acalma, chega a dizer a eles lá no 13:35, o mundo vos conhecerão que sois verdadeiramente meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Agora, você lembra o que tem no capítulo 15? Ele fala do afastamento, ele fala que eles perderam o foco e agora eles precisavam voltar para a essência do Evangelho. Eles ficam perturbados no capítulo 14, ele acalma o coração deles. Agora no capítulo 15 ele fala de quê? De fruto, de razão de existência. No capítulo 15 ele chama eles ao sentido novamente, dizer, eu sou a videira, vós sois os ramos. E ele vai dizer no 15:8, vocês vão dar muito fruto se estiverem ligados em mim. Ou seja, vocês estão aqui e são chamados para uma missão. Não perca o foco de vocês. Não perca o foco de vocês. Não perca por causa das brigas, não perca por causa da diferença entre si, não percam querendo ser o maior, mas lembre-se que a razão de existir é o quê? É o frutificar, é alcançar, é implementar o reino, é levar pessoas ao conhecimento de quem eu sou. Os discípulos tinham perdido o foco, e Jesus estava mostrando a eles que o Evangelho era muito mais que uma estrutura, que era muito mais que uma competição entre eles, mas era uma missão, a razão de existir. Os anos se passam. Um homem chamado Saulo se converte. E agora ele é conhecido por nós como Paulo. Um plantador de igrejas. E ele chega na cidade de Éfeso e ali tem alguns irmãos. E ele começa a se relacionar com eles.
Fala sobre eles, para eles, sobre o Espírito Santo. Prega a eles e fica ali durante vários meses plantando aquela igreja. Igreja essa que ele teve um amor extraordinário por ela. Igreja essa que quando ele está voltando para Roma, ele passa por lá e ele chama aqueles irmãos e tem um momento de choro, de compartilhar de coração. E foi para eles que Paulo disse: em nada tenho a minha vida por preciosa. Olha só o que Paulo disse àqueles irmãos. Pense numa liderança que ele gostava, pense num povo que ele caminhava junto. Os anos se passam, ele envia para lá o seu discípulo tão precioso, Timóteo. Aquela igreja é cuidada, aquela igreja é pastoreada, só que os anos se passam. E a gente chega em Apocalipse capítulo 2, tão pouco tempo depois, tem uma carta, e nós não vamos entrar aqui nas interpretações do Apocalipse, porque se a gente for falar disso aqui, a gente vai ficar aqui 15 dias e não vai chegar a uma conclusão, porque óculos hermenêutico é um desafio, e nós não vamos entrar, não é o nosso propósito aqui hoje, mas o Senhor escreve à igreja. Você lembra o que ele escreve à igreja de Éfeso? Capítulo 2, e diz: olha, vocês são extraordinários, vocês não aceitam os falsos mestres, vocês vão contra os falsos apóstolos, vocês guardam a minha palavra, vocês são fiéis, vocês são perseverantes. Só tem uma coisa: lembra de onde vocês caíram e volte a praticar as primeiras obras. Vocês são extraordinários. Vocês são conhecidos como o povo da Bíblia. Vocês são conhecidos como aqueles que guardam a palavra. Vocês não aceitam as falsas doutrinas. Só tem uma coisa: vocês se perderam pelo caminho. Vocês se perderam na jornada. E vocês precisam voltar a praticar aquilo que vocês faziam no início. Há muitas interpretações, como há em Apocalipse, para esse início. Mas talvez uma das mais comuns seja lembrar do início do que era a nossa vida cristã. Como era o seu início da vida cristã? Como era o nosso início? Como era o começo da plantação de uma igreja? A missão era clara, a identidade vai sendo formada, a visão sabe aonde quer chegar, a estrutura é formada e então ela avança. Mas num determinado momento, se ela não tomar cuidado, ela se perde pelo caminho e deixa de praticar as primeiras obras. Sabe por quê? Maturidade é muito importante, mas maturidade sem saúde é algo que a gente precisa repensar. Há muitas pessoas que se dizem maduras espiritualmente, mas estão doentes, porque perderam a razão de existir. Há igrejas que chegaram à maturidade ao longo dos anos, mas elas não são mais saudáveis. Há cristãos que ao longo dos anos chegaram a um nível de maturidade e até dão carteirada. Ah, meu filho, o que você tem de idade, eu tenho de igreja. Mas como anda a saúde espiritual? Podemos chegar e ter muita idade, muita maturidade, mas se não tivermos saúde, do que vai adiantar? Eu queria convidar você nessa noite a pensar sobre isso, a fechar os seus olhos. E eu queria apenas lhe fazer uma pergunta: em que estágio você está dessa jornada? Você está vivendo saudosismo apenas?
você está vivendo apenas as histórias que você viveu lá no passado? Talvez você, pastor, que está conosco aqui nesta noite, você lembra do início do seu ministério? Você lembra dos primeiros anos que você chegou no seminário? Você lembra das suas primeiras ações? O quanto o seu coração ardia pela evangelização? Ah, meu irmão, você lembra dos seus primeiros anos de convertido, como você era? Para você não tinha dia, para você não tinha hora. Um culto igual de hoje não estava demorado como está o de hoje. Sabe por quê? Porque a gente estava vivendo os primeiros dias da fé. A gente estava aqui, ó, na missão, apaixonado por Jesus. Primeiros dias, primeiros momentos, tudo era descoberta. Agora se abre Lucas 15, já não tem muita mais novidade, porque você já interpreta o texto antes de abrir. Você vai primeiro no comentário, você já nem lê mais a Bíblia como era antes, você lê só comentário, você vive de comentário. Você está se alimentando do que o outro se alimentou. Não estou dizendo que comentário não seja importante, mas tem a hora certa. Mas a gente vai perdendo as nossas experiências com o Senhor. O conhecer e o prosseguir em conhecer, a novidade de vida, as experiências novas para contar. E aí nós vamos passando apenas do saudosismo. Ah, como era! Ah, ó, só aqui, ó. E aí quando você é talvez confrontado, a primeira coisa que você faz é questionar. Sabe por quê? Porque o coração ensinável do início você perdeu. Se tem uma coisa que no início da nova vida com Cristo a gente tem, é um coração ensinável. Como a gente está aberto a aprender, mas os anos vão passando, a gente acha que a gente sabe tudo. E é justamente quando a gente deixa de aprender que nós já sabemos, já conhecemos. E aí sabe o que acontece? Nós deixamos de cumprir a missão. Aí a revista Povos, que é uma revista missiológica que nós tínhamos no Brasil, é uma pena que ela parou de ser editada. Há 8 anos atrás ela fez uma pesquisa, que não deve ter mudado muito. 7 em cada 10 crentes brasileiros nunca compartilharam a sua fé com ninguém. Sabe por quê? Porque nós deixamos de contar as maravilhas que Deus tem feito em nós. Nós nos tornamos secos. E nós que já fomos um grande exército, estamos como a visão do profeta, num campo de batalha, apenas como ossos secos. Éfeso era uma igreja extraordinária. Guardava a palavra, não aceitava os falsos ensinos, combatia os falsos profetas, só tinha uma coisa: o coração já não ardia mais. Será se nós os batistas não estamos assim? Eu queria convidar você a ficar de pé e a começar esse congresso hoje fazendo uma oração desafiadora. Senhor, eu quero voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Eu quero que o Senhor possa fazer o meu coração arder como no primeiro dia. Sabe por quê? Que a questão não é a metodologia. A questão não é a estratégia. Nosso grande equívoco está aqui. As pessoas acham que é estratégia. Às vezes nós achamos que você vai pegar um pacote completo e vai colocar lá na sua igreja e vai funcionar. Não vai, sabe por quê? Porque se o coração não arder pela presença de Deus, pode ter o que for. Não é isso. A obra é de Deus. Não tem método.
Não tem forma. Tem um Deus poderoso que quer nos usar. Mas para isso o coração precisa estar com Ele, quebrantado diante dEle. A principal mudança que a igreja multiplicadora quer fazer em nós, sabe qual é? É a mudança da nossa própria vida. Porque se a vida não mudar, nada vai mudar. Essa é a questão. E hoje o Senhor está dizendo, volta. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar hoje. E a corajosamente vir aqui à frente. Nós vamos ajoelhar. Eu queria convidar você. Você que entende que o seu coração já não tem ardido mais. Você, meu irmão, que está no ministério. E talvez está tocando o ministério pela sobrevivência. E como é triste quando o ministério se torna apenas uma razão de sobrevivência. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar e a vir diante de Deus e a dizer, Pai, eu quero voltar ao início de tudo. Tem que ter coragem, meu irmão, a dizer, Deus, não é um método. Deus, não é nada disso. Deus, eu preciso de algo novo na minha vida. Tudo precisa começar no meu coração, Senhor. Eu queria convidar você para sair do seu lugar e a vir aqui corajosamente hoje. E a dizer, Senhor, eu preciso. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero, Senhor, hoje dizer, Pai, eu não quero enxergar como eu enxergo. Eu não quero ver como eu vejo. Eu não quero ver apenas, Pai, com os meus olhos. Mas eu quero entender a Tua vontade, Senhor. Eu quero que meu coração volte a arder, Senhor, como nos primeiros dias. Pai, eu vim aqui não para buscar uma caixa de métodos. Eu não vim aqui, Senhor, para buscar uma caixa de metodologias. Mas eu vim aqui, Senhor, para dizer a Ti, Pai, eu quero voltar a praticar as primeiras coisas. Eu quero voltar a ler mais a Tua palavra. Eu quero voltar a orar mais. Eu quero voltar, Senhor, às primeiras coisas da minha jornada de fé. Porque se isso acontecer, as pessoas que estão ao meu redor serão tão impactadas. Que vidas serão alcançadas. Quero desafiar você, sai do seu lugar corajosamente. Talvez você está preocupado com o que o outro vai pensar. Não. Hoje rompa esse ciclo na sua vida. Rompa esse ciclo que você não deveria estar nele. E hoje o Senhor está te chamando para dizer, eu quero começar tudo de novo com você. O coração daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Num determinado momento, não conseguia enxergar Jesus. Mas eles passaram por um momento de restauração. E a partir dali, eles nunca mais foram as mesmas pessoas. Hoje talvez você precisa dizer, Senhor, que meu coração possa arder como de Cleopas, Pai. Que meu coração possa voltar a arder como nos primeiros dias. Saia do seu lugar corajosamente. E venha aqui. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo. Faça dessa canção a sua oração. Diga para o Senhor.
Pai, nesta noite, Senhor, nós reconhecemos a nossa fragilidade, Senhor. Deus, nós precisamos de um coração avivado, mais do que nós cantamos nos nossos hinos, mas que seja uma realidade na nossa vida, Senhor. Nós precisamos, Pai, de um reavivamento, mas não de pular, de gritar, não é nada disso, Senhor, mas é de arrependimento, de confissão de pecados, de mudança de vida e de proclamação da Tua palavra. Deus, nos mostra que o Senhor quer de nós não é uma metodologia, não são estratégias, mas é voltar para a missão, Senhor, de onde nós nunca deveríamos ter saído, Senhor. Que durante esses dias aqui, o Senhor mexa conosco, o Senhor já está falando ao nosso coração, e que nós possamos voltar, Senhor, amanhã de corações abertos, para ouvir a Tua voz e entender a Tua vontade. Nós queremos voltar, Pai, ao início de tudo. Nós queremos voltar para a razão da nossa existência, que é a glória do Senhor, e levar o Teu Evangelho até a última pessoa, Pai, desta nação, até os confins da terra, porque esta é a nossa missão nesta terra. Continue a falar o nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.